Olá pessoal, estamos aqui diretamente dos estúdios do Jornal Expresso para uma edição do programa O Expresso Entrevista. E hoje, gente, a gente vai bater um papo sobre a Copa do Mundo de Clubes. E nós convidamos aqui 3 palmeirenses, o Gordo, certo? Vamos chamar de Gordo, não vamos falar o nome, certo? É, Gordo. O Lucas Oliveira, que está aí até com a máscara do Palmeiras, do porco aí, né? Do palestra. E o Heitor Pereira aqui do meu lado. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos bater um papo sobre a Copa do Mundo de Clubes aí? Bora lá. Boa noite, vambora. Olha, gente, eu queria dizer o seguinte, a gente tentou convidar um torcedor do Fluminense, mas nós não achamos aqui em Capão Bonito nenhum torcedor do Fluminense para trazer aqui para esse bate-papo nosso sobre a Copa do Mundo de Clubes, né? Mas antes, gente, da gente bater um papo, eu peço licença para vocês que eu tenho que fazer aqui o anúncio aqui dos nossos patrocinadores e depois nós vamos falar um pouco de futebol, Bora. certo? Tudo bem, Heitor? Chique. Fazer o merchan, né? Lucas, tudo bem? Gordo, posso chamar de gordo? Gordo. Ninguém chama de Rinaldi, né? Não, Rinaldo não Ninguém sabe. dá certo. Não dá certo. Então vamos chamar de gordo mesmo. Muito bem. Vamos lá. É isso aí. É o Bruno do Cimento, gente. Se você quer construir ou reformar, procure o Bruno do Cimento. O Bruno do Cimento tem todos os materiais básicos para a sua construção. Cimento, cal, argamassas e tudo o que você precisa com os melhores preços da região para a sua reforma ou construção. A matriz do Bruno Cimento, gente, fica na Avenida Santos Dumont, aqui em Capão Bonito. Onde era o depósito de bebida Antártica? Você lembra, Gordo? Olha, do rapaz. Vic. Isso, do Vic, né? E o Bruno é palmeirense, né? E o Bruno é palmeirense, dos dos bons. E o Bruno também tem filial em Botucatu e Ponta Grossa. Faça os seus pedidos pelo telefone 15997398857 e compre você também produtos da marca Votorantim. Muito bem, esse é o café da manhã do Hotel Baguaçu. O café da manhã do Hotel Baguaçu não é somente para hóspedes, ele está aberto também para as pessoas que não são hóspedes. É só ir lá das 6h30 às 10 da manhã, você pode ir lá e tomar um café para agradar a esposa, agradar a namorada, agradar a sogra, quem vocês quiserem agradar, é só passar lá no Hotel Baguaçu para aproveitar desse delicioso café da manhã que é aberto ao público. Muito bem, nós temos também aqui a Ana Lab, Laboratório de Análises Clínicas, que tem uma unidade aqui na região central, em Capão Bonito, e outro na Vila Aparecida, lá perto do posto de gasolina, lá, né, Gordo? Do lado lá. Do posto de Muito gasolina. boa ainda O laboratório. o laboratório. Isso aí. Então aproveite também o laboratório da Ana Lab, trabalho de qualidade para fazer os exames para que você possa levar o profissional médico os melhores resultados, os exames com melhores qualidade. Muito bem, a gente já falou então do Bruno do Cimento, do Hotel Baguaçu e da Ana Lab. Agora nós estamos aqui recebendo o Gordo, né, o Lucas e o Heitor, para a gente falar um pouco da Copa do Mundo de Clubes de Futebol promovida pela FIFA, a primeira Copa do Mundo de Futebol. Logicamente, como eu falei, não é porque a gente aqui é clubista e está tendo só palmeirense aqui, mas a gente tentou encontrar alguém que torcesse para o Fluminense, mas não encontramos alguém que torcesse para o Fluminense para a gente inserir nesse bate-papo nosso aqui. E também já nos comprometemos para a próxima Copa do Mundo, nós vamos convidar torcedores de outros clubes paulistas, se efetivamente eles tiverem acesso à Copa do Mundo, a próxima, né? Eu não acredito muito perto, viu? Você acha que então cedo não vai ter? Nós vamos ter a próxima Copa do Mundo em 2029, é isso? É, já não dá É. tempo. Então, vocês acham que dá tempo de outro clube paulista estar na próxima Copa do Mundo ou não? Olha, Pro time paulista classificar, ele tem que ganhar uma Libertadores, né? eles nem gente estão, que tem né? E se a gente olhar aí, tem vários acessos negados e tem os que já perduraram aí, igual o São Paulo teve aquela fase excepcional deles, como a gente tá vivendo a nossa agora, que não tá na base de se reestruturar igual a gente fez, né? A menos que a FIFA convide, Eles não têm. talvez. É, pode ser. Não, mas a FIFA não vai. estão indo acostumados a ser Eles não convidados têm, das eles coisas. não têm um Paulo É, Nobre né? na vida deles, né?
Isso Paulo Nobre, a gente sempre fala aí que Mas só tem um, obrigado Paulo Nobre, Esse né? aí só tem um. Cara, ele Graças a é Deus. esse... Cara, obrigado, Paulo Nobre. Obrigado, Esse aí Paulo só Nobre. tem um. Você é louco. Vocês concordam, então, vamos lá, palmeirenses, antes da gente começar a falar um pouco da Copa do Mundo, que o Palmeiras tem dos últimos anos, desde 2015, muitos êxitos. Vocês acham que foi fundamental a virada de chave do Palmeiras, a presença do Paulo Nobre, o trabalho do Paulo Nobre? Foi, isso é louco. Se não fosse, na minha opinião, se não fosse o Paulo Nobre, ia ser muito difícil a fase que a gente passou. Você acha que ele foi fundamental para colocar a casa em ordem? Fundamental, viu? Tanto é que ele entrou em 2014, a gente passou aquele perrengue em 2014. Sim. Que a gente quase caiu, cara. Sim. A gente quase caiu em 2014. Sim. Um perrengue com ele. Por quê? Pra ele segurar pra poder comprar no outro ano. Daí em 2015 que ele entrou de verdade a gestão Paulo Nobre. Sim. Mas não, 2014 foi uma gestão, foi difícil, né? Mas ele Teve pôde implantar mesmo o jeito dele trabalhar, ele mesmo fala, em 2015. Em 2014 ele foi arrumar o que tinha errado pra trás. E assim, pra quem gosta de falar de mecenas, é importante que se diga que essa dívida com o Paulo Nobre tá quitada, né? Não, ele já pagou, quitada. já foi pago. Já. Ele mesmo quitou antes de sair. Não. Tanto Porque adora a Leila falar de quitou agora, mecenas. né? Não, a Leila quitou a dívida com ela. Né? Tá quitado. Eu acho que o mais... O Tirone não... Deus me livre. O careca lá, como é o nome dele? Galhote. O Gagliotti Não atrai que quitou a negatividade. dívida com o Paulo Nobre, se eu não me engane. A Leila quitou a dívida com ela, que tinha dívida com ela Pode também. ser também. Que tá certo que tá. Eu acho que, lógico que não, tá o certo. que mais importante foi feito pelo Paulo Nobre foi exatamente ter organizado o time, o clube, parado de antecipar receita, parado de A reformulação. reformulação administrativa que A ele realidade nua e crua é que se ele não assume, o Palmeiras tinha virado uma portuguesa. Porque ele fala, por mais grande Não que vira- nós sejamos, Não vira portuguesa. por nós porque que a é uma gente seja torcida muito imensa, grande, né? só que pelo que ele fala nos depoimentos dele, a coisa A situação tava é feia. difícil. Não tinha conta, não tinha filho, dinheiro pra você pagar. pega- Não tinha dinheiro Mas- pra pagar a conta de luz, pô. Mas peraí. Como é que você vai. Viu? Você pega o Corinthians agora, a situação que tá o Corinthians. Sim. Que Tá com- difícil. Corinthians só- se Cara, você quem cons- mantém a grandeza É a do Corinthians torcida. É a torcida. porque, viu, eles estão devendo. Vamos respeitar, né? Sim, O Corinthians, se não muito. tem uma Sabe que torcida é muito. grande igual a deles, Muito. É a torcida. eles não, o clube Quem não faz estaria o de papel- pé. Tinha fechado. Quem faz o papel de legislar é a torcida. é Mas campeão. deixa eu perguntar um negocinho para vocês aqui. Vamos lá. O que vocês estão achando da Copa do Mundo em si? São os clubes, o que vocês estão achando dela? Cara, eu tô achando maravilhoso, velho. Independente do Palmeiras estar bem ou não, Sim. eu acho o campeonato maravilhoso, o sistema do campeonato que foi. O jeito do campeonato, a mídia Sim. do campeonato. Viu? Vai ser uma Copa do Mundo fora de época. Na realidade, ela substituiu o campeonato que tinha, né? A Copa das Confederações, né? E ela vai A Copa substituir. saiu faz tempinho Saiu, já, né? E ela entrou num lugar que vai ser sempre um ano antes só da que- Copa do Mundo, né? Eu posso até estar falando besteira, mas eu vi reportagens que eles já estão querendo, em vez de ser de 4 anos, ser de 2 em 2 anos. Aí Bom, tem que falar com os frescos dos Pela europeus. mídia que tá o campeonato e pelo, viu? Acabou o papinho de diferença de Europa pro... então, Eu acho que se um time latino-americano, no caso sul-americano, acabar ganhando essa Copa do Mundo, aí o europeu vai boicotar, cara. eu acho que não, acho que a questão aí é pelo fato de ser uma organização da FIFA, eu acho que eles têm uma certa restrição porque estão em fim de temporada, mas veja bem, o Intercontinental que vai acontecer todo ano, que é aquela eles disputa. não tiraram. O Intercontinental, os clubes sul-americanos, os clubes brasileiros sempre sofrem porque eles estão em final de temporada, né? Então, o que muda aqui, o muda lá, então... tem Mas se esse- você for No final- pegar a Copa do Mundo, a vida inteira foi nessa época. Sempre No foi. final de temporada, Eles sempre estão em final de temporada, então daí não vão, igual aquele Rafinha falou lá. Ah, não. Muitos jogadores ficaram Queria bravos, estar de então, férias. então os caras não vão jogar a Copa do Mundo? Meu irmão,
Viu? O final de temporada do Pelo europeu amor de tem Deus. 40 jogos, cara. 46, quem joga mais A tem gente, 46. o quê? Tá na metade do ano? Já tá com metade isso. da temporada já tá com isso aí de jogo. O Casé TV, ele falou, o Gordinho falou uma coisa que eu parei muito pra pensar. Que ele fala que se for um sul-americano campeão, a FIFA vai pensar daqui 4 anos e não ter. Eu acho que vai ter. É Eu acho que vai ter. rentável, né, cara? Eu não duvido disso. Eu acho que Eu é acho que rentável. Tá, mas veja bem, sul-americano aí campeão, gente, só tem 2 que tem chance, né? Sim. Viu, mas Só verdade, Fluminense isso é dita. Hã? Uma coisa que eu acho um pouco feia é o time europeu, quando ele joga, ele não consegue lotar o estádio, né, cara? Ah, mas isso é esteticamente, muito... É um desprestígio pra FIFA, FIFA, também, não. isso aí. É né? que a FIFA fez um mundial nos Estados Unidos e é um pouco mais distantes para eles, Eu para acho que eles, tem que né? tá na Europa, né? Tem isso também. E vamos dizer o seguinte, como é a primeira edição, a segunda e terceira edição que tiver, você vai ver que a cada edição que tiver vai Vai estar ganhando Porque mais corpo, né? Provavelmente a Copa do Mundo de seleções começou nessa resenha também, né? Sim. Não vai vingar, não vai ter. E hoje em Sim, dia é um campeonato sim. que para o mundo, né? Não, é a Copa do Mundo. Pra mim, tá sendo maravilhoso. 10 horas da noite, minha esposa tá lá assistindo a série dela, eu tô com meu celularzinho do lado lá. E assistindo. Todo. É legal. Não quer saber. É um Segue, não, campeonato, não quero guerra com é um ninguém, campeonato que, pô, todo adolescente fez um videogame isso aí, Cara, quem gosta de futebol Não, pra mim tá dá, sensacional. quem gosta de futebol. Agora, e o que vocês acham da avaliação dos clubes brasileiros na competição? Nós tivemos 4 clubes brasileiros. Flamengo, Botafogo, e nós temos 2 ainda classificados, né? Que é o Palmeiras e o Fluminense. O que vocês acham da avaliação dos 4 clubes brasileiros? Cara, eu acho que quem surpreendeu dos brasileiros foi o Fluminense. Você acha que o Fluminense surpreendeu? Porque, cara, eu sempre vou acreditar no Palmeiras, cara, que eu sou palmeirense. Sim, Pra mim, o Palmeiras vai chegar na final, certo. entendeu? Independente da opinião dos outros. Mas eu acho que entre todos, o Fluminense era o que se fosse antes, é o que eu falava que saía na primeira fase. Se fosse Entre uma avaliação... Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense era o que a gente menos foi lá, contratou o Soteldo dos Santos, contratou só cara que tava meio encostado e puta de um timão. O Tá Flu jogando bem. muito nisso, né? De contratar os caras. Não, é o Flu mesmo. Não, o Flu tá nisso de contratar os caras um pouco mais com idade, né? Eles não estão. Pegou. Estão visando É. hoje, eles não estão a longo prazo igual a gente. Eles pegaram um jogador meio encostado nos times e fizeram um puta do timão, cara. Você acha isso também, Heitor, que o Fluminense está sendo... Sim. Pra mim o Fluminense surpreendeu muito. Eu acho que o Botafogo chegaria um pouco mais longe se a FIFA não tivesse errado no chaveamento, que aí eles não enfrentariam a gente. Que Mas o será que errou? Botafogo Será que isso errou. já não foi Botafogo pra ir eliminando, era- pra não ficar O muito? Botafogo era pra ser cabeça de chave, né? O Botafogo não era pra ter enfrentado o Palmeiras agora. Botafogo não era para ter Botafogo era perdido pra ser- pro Atlético... Não. No sorteio o Botafogo era cabeça É de porque chave. foi campeão da Libertadores. É, É, Se eu fosse acho Libertadores, que ele era cabeça de é um chave. critério Ferrou nisso pesado, aí, né? Deveria entendeu? ser. Deveria Mas ser. era. Eles erraram no sorteio. O Fluminense passou de uma chave, vamos dizer, convenhamos, uma chave espetacular. Grupo da morte. Entendeu? Não, tem que bater Não, palma. o Botafogo. Não dá pra você chegar aqui e questionar o que os caras fizeram. Não, ele faz parte Aí do você grupo da vê- morte. Aí você vê jornalista clubista comentando que era melhor a derrota do Flamengo do que a vitória do Botafogo. Quando uma derrota for melhor que uma vitória, você fecha suas coisas, fecha a porta do seu negócio e vai embora. Você entendeu? Então não existe isso aí. Mas pra gente, pra mim, o Fluminense tem total chance de chegar. É que eu acho que eles colocam muito na balança a questão do desempenho, né? Eles querem a todo custo dizer que o Flamengo, na questão de desempenho, bateu de frente com. Como que é? Com o time do- Chelsea. Com o Chelsea e o jogo contra o Bayern. É, Bayern só que não ataca. bateu de frente. A gente sabe que os alemães. Mas os caras nem colocou o Se pé na eles bola. tivessem os uma cara- rotação muito alta. Vou usar uma coisa que o Gordo acha muito. Os caras estão pique Estevão pra sair. Os caras nem tá colocando o pé na bola. Os caras tá... Um ponto que eu tô Jogando achando bola ali, sensacional, pá. cara, dos times brasileiros é defensivamente. A gente é acostumado com os times europeus
você vê no jogo ali 4x3, 3x2, 5x4, pô. E aí os caras pegam os times brasileiros, e os times brasileiros, defensivamente, eles estão conseguindo suportar a pressão do europeu. Porque o europeu são times que têm posse, eles gostam de ter o controle do jogo, né? O brasileiro, são verdadeiras seleções, né? São seleções, né? Vamos comparar. Viu? Se você seleção, porque eles escolhem os melhores jogadores de cada país Tem, pra igual o eles. Renato Gaúcho falou, os caras têm grana, né? E aí você vê pela folha salarial. Mas, cara, se os dois brasileiros saírem nas quartas de final, já foi uma baita de uma campanha, né? Diga-se de passagem, cara, porque enfrentar o europeu é realmente complicado. É como se no basquete um time aqui da América do Sul vencesse os Estados Unidos. Você falou uma coisa muito importante, porque a imagem que tem sempre que do futebol brasileiro é um futebol de arte, mas não tem muita disciplina tática, futebol, né? Não tem disciplina tática. E o Botafogo, né, deu um exemplo de disciplina tática contra o PSG. Ele ganhou o jogo, mas ele marcou muito bem. Não, ele ganhou um jogo bem dizer, só se defendendo. Que jogo. E o técnico do PSG falou, né? Ele falou, olha, ninguém marcou nosso time tão bem quanto o Botafogo. Se você pegar o Corinthians de antigamente, jogava só assim. O Corinthians campeão da Libertadores. Foi um monte de Vamos, então analisando aqui, dos brasileiros, é lógico que nós somos palmeirenses, né? Vocês acreditam no Palmeiras, vai chegar à final e vamos torcer para isso. Mas o Fluminense tem feito um bom campeonato. Nossa Senhora. E o Botafogo e o Flamengo também fizeram bons campeonatos. Né? Mas estão na casa, deixe lá. Deixa lá. Não precisa voltar. Tá. E Heitor, surpresa do campeonato. O que vocês acham? Cara, pra mim foi o Monterrey ontem. Você acha que o Monterrey? Monterrey. E o Al Hilal? O Al Hilal, pra mim, não é surpresa pelo investimento. Eu ia falar isso também. Aquele Marcos Leonardo é um monstro, aquele moleque é um craque. Os meninos aí sabem, eu não sou muito de acompanhar futebol europeu, eu não assisto, cara. Eu prefiro assistir jogo antigo do Palmeiras, Campeonato Brasileiro, do que assistir. Eu não assisto, eles sabem disso, eu não assisto. Tá rolando lá, né? Eu não assisto. Mas se você for ver o time desse Al Hilal, eles pegaram só os top, cara. Mostra. Esse moleque do Santos aí, o Marcos Leonardo, tá craque de bola, cara. O Colibari, o zagueiro também. Aquele Malcom também jogou muito bem, né? Mas pra mim, eu comparo o Monterrey ontem contra o Bayern, cara. Quem assistiu o jogo não fala que aquele time é um time. Ontem foi Monterrey e Borussia Dortmund, né? O futebol mexicano. Perdeu, né? O cara perdeu, mas perdeu. Jogando de igual jogando bola, pô. É o Borussia, né? Qualquer coisa ali do outro lado, pra um time igual aquele. Os caras, o parâmetro de idade dos caras é 30 anos, pô. É o Sérgio Ramos, o líder do time dos caras é o Sérgio Ramos. 40 anos jogando bola, pô. Você acha que o Monterrey pra mim foi a surpresa? Pra mim foi a surpresa. O Al Hilal você acha que não é a surpresa por causa da qualidade dos jogadores? E pelo investimento também. Entendi. Os caras ganhou de bicho agora que ganhar do City 5 milhões, pô. E eu ainda acho que a surpresa do campeonato ainda é o Fluminense, mano. De todos, se você pegar todos os times, Monterrey, Al Hilal, se você falasse antes, você falava, puta, o Monterrey chega. O time mexicano vai chegar. O Al Hilal, puta, investiu, chega. O Fluminense você não falava, mano. Antes do campeonato. Você acha que o Fluminense deve-se isso ao técnico, ao Renato Gaúcho? Porque o Fluminense até um tempo atrás estava com o Mano Menezes e não estava rendendo. Cara, volta no que eu falo, mano. É uma sequência de coisa. É um técnico que é bom, que todo mundo sabe, o Renato. Eu gosto do Renato. É bom, Renato Gaúcho. Pega um goleiro deles que o cara tá catando tudo e tá com sorte. 44 anos, o Fábio. 44. 44 anos. Por mais ele pegando tudo no jogo passado, deu três bolas na trave. Bola na trave indefensável, que ele não ia chegar nunca. Sim. Tá com sorte. Entendeu? É o que eu falo, goleiro tem que ter sorte. Então tá, rapidinho, só pra gente debater. Pra mim não é surpresa ter passado de fase, ter passado agora pra próxima fase, ok. Só que na fase de grupo, Mamelodi e um Sal HD aqui, que eu não... Sam, da Coreia. Entendeu? Então, tipo, na fase de grupos não era ele passar uma surpresa. Porque se o Fluminense perder pra esses dois times, pô,
Você querendo ou O não. Fluminense jogou com o Borussia e com esses dois times que Isso, dava pra entendeu? ganhar. Então, tipo, Ele empatou com uma aí menor. ganhar da Inter, ok, mas fora isso aí, por isso que eu falo que o Al-Hilal pra mim é surpresa por isso. Tá, que o Monterrey é surpresa. Que o Monterrey é surpresa não, por isso, porque porque pegou ele- uma chave um difícil. pouco mais difícil E jogou jogou de igual pra de igual, igual pra igual. com o Borussia. Quem assistiu o jogo ontem não fala que era um time que, pô, se o Borussia jogasse um pouquinho mais de bola. Tá. E vamos lá. Bicho papão. Tem? Real Madrid, tem. né? Eu acho que Real é Madrid, né? Sempre foi. Vocês acham que é o Real Madrid? O Al-Hilal já eliminou o outro que era pra mim o bicho papão e agora É o Real Que era o Madrid. seu Manchester City? O City pra mim é... Mas e o Bayern? Os dois. Os dois. Eu não... Não, eu acho que Ah, é o Real. cara, Eu acho que mais o Real. Eu acho que o Real. Você acha que o Os Real? alemão tem um problema Ó, que os caras goleiam. Eles goleiam. Se eles tiverem a oportunidade de golear, eles goleiam. Na outra chave, gente, no outro lado da chave, desse lado aqui vai ficar Fluminense e Al-Hilal, né? Palmeiras e Celtic. E aí, do outro lado, nós vamos ter PSG e Bayern numa semifinal. Borussia e Real. Borussia e Real. Quer dizer, O teoricamente, que ficou vim de osso lá aqui do lado. molhou. Eu acho. Não, o que vim de lá... O que vim de lá é O que vim de osso. lá não... Qualquer um que venha. Não, Com não, mais se chance. você for pra escolher, eu quero que o Real saia. Não, se for pra escolher, esse aqui é o Borussia. Borussia. Eu também. Que for pra escolher, que é o Mas Borussia. do Palmeiras Mas pra sempre- você, o bicho papão é o Real. Real. Pra você, Real Madrid, né? pra você. Real também. Pro Real. Real pra mim. Eu acho que os alemão do Bayern estão com mais vontade que o Real de jogar. Mas também acho que Tem qualquer... essa também, a vontade de jogar, porque o Real ganha títulos toda semana, né, mano? Cara, na verdade eu acho Se que bem que eles... o Bayern lá na Alemanha também é a mesma coisa. Eu, pra mim, eles mesmo, na minha opinião mesmo, pra mim eles não estão com tanta vontade Você acha assim. que não? Não, pra mim não, eu já falei isso um monte de vezes. Agora, o PSG, gente, ele pegou, Eu acho que ele não. amassou o Inter Miami, né? Mas Mas eu não sou ninguém, né? tem jeito, né? O Palmeiras entrou muito o Palmeiras frouxo, só né? não ganhou do Palmeiras Inter entrou muito Miami frouxo. porque se tivesse mais 2 minutos de jogo, o Palmeiras tinha ganhado. O Palmeiras entrou muito Porque frouxo. o Abel inventou moda lá. O Abel tem cara, excelente técnico, mas ele viaja na maionese nos negócios que não tem cabimento, cara. Mas você não acha Pô, que tem dia que tem 6 lateral, cara. o Inter Miami, você não acha que o Inter Miami, a maior dificuldade é fazer uma sequência de jogos fortes? Porque ele fez um baita de um jogo contra o Palmeiras, um jogo forte, e aí fazer logo em seguida um jogo contra o PSG, você não acha que é um time, por causa da idade, inclusive dos jogadores, é difícil fazer 2, 3 jogos assim, em alto nível sempre? Cara, pra mim, o Palmeiras entrou na soberba. Contra o Inter O Miami? Palmeiras entrou achando que Salto ia ganhar, alto. que era o jogo mais fácil, e trombou no farpado, é a hora que fez um gol, e é do Palmeiras. É do Palmeiras tomar um gol, aí lascou. Aí até o time organizar, até virar a chave, que tomou um gol, o time se perde. Cara, E a gente sabe que é assim, pô. Viu, A gente sabe que é assim. o Abel tirou todos os caras que estavam bem ali, o meio lá, nosso, tirou todos os caras e cara que não jogou nada. O Rafael Veiga, velho, excelente jogador, mas não dá mais, cara. Não tá vingando. Viu, não dá mais, não tá dando, cara, paciência. Cara, não apaga o que o cara fez, Certo. entendeu? Não apaga o que o cara fez, só que não dá mais. Mas É você não acha que é jogador uma pra entrar fase no que tá... final. É jogador pra entrar no final pra tentar fazer alguma coisa, cara. O Porque Abel, não ele tem quer dar cabimento, oportunidade cara. pra todo mundo, né? Ele quer pôr Ele todo quer- mundo. ele E quer o colocar jogo todo que ele mundo. podia pôr todo mundo era aquele, porque agora ele já não pode testar mais. Não, Eu acho agora que não não tem tem, jeito mais Preocupa testar, né? um pouco Se ele defesa, testar cara. agora, ele tá ferrado. Ele acontece igual aconteceu com o técnico do Botafogo. Ele vai embora, velho. Vai onde? Mas Não, nunca. não, não, não. Mas Não, nunca. não. Eu acho que o Mas Abel nunca, é mas imandável nunca, embora. Mas nunca, mas nunca. Você acha que manda mas embora o Abel? Nunca, mas Jamais. nunca. Só não Por manda mim porque era ele não- contrato vitalício, igual o Ronaldo Fenômeno tem canais. Só não manda Pra mim, porque... contrato vitalício e... Vai lá, vai lá. Só não manda porque O nosso Lucas vai presidente é pro isso. Benjo. Vai pro intervalo. O Gordo e Heitor, diferença entre europeus e demais times. Eu acho que tem muita diferença, Marquinho. Muita Você acha diferença. que tem? Só que não é o que o pessoal falava. Tá.
Não é aquele negócio absurdo, aquele extremo. Sim. Cara, eu repito o que eu falo. Eu não assistia Não futebol europeu, não acompanho nada. acompanha. Só que não é o abismo que a turma achava. O técnico do Fluminense, depois eu vou pedir pro Heitor falar sobre essa diferença de futebol europeu e sul-americano e outros lugares do mundo. O técnico do Flamengo, Felipe Luiz, falou que as equipes de ponta da América do Sul e de outros países, eles têm condição de competir com o segundo estágio do futebol europeu, que seria assim, o Borussia, os times que estão na segunda prateleira do futebol europeu. Vocês acham isso? Cara, Mas não é o que está acontecendo se você for ver pelo Campeonato Mundial. eu torno a falar que pra Porque mim... o Botafogo ganhou do PSG, não é o primeiro escalão. Sim, ganhou, mas vamos lá, se você tiver 10 jogos PSG e Botafogo, quanto você acha que o PSG ganha? Então, mas se tiver 10 jogos, os outros times vão ter que subir também. Sim. Pro patamar. Você acha que a diferença não é tudo essa? Se você pegar, eu escutei isso esses dias, cara. Se você pegar aí os 10 últimos mundial que teve, que é um jogo só, Sim. certo? O único jogo que foi goleada foi o do Santos. Se você pegar o Grêmio com o Galáctico Real Madrid do Cristiano Ronaldo, foi 1-0 gol de falta. Sim. Se você pegar o Palmeiras com o Chelsea, foi uma Foi na fatalidade na prorrogação, uma mão do Luan. Se você pegar o Liverpool com o Flamengo também. foi 1-0 na prorrogação. Sim, sim. Entendeu? Então os times que tá chegando lá, tá dando pau, se você for ver. O que não deu foi o Santos com o Barcelona aquela vez, que foi acho que 4-0, parece. 4-0. Foi 4-0, daí teve um O amistoso. Fluminense e Manchester City também foi teve uma goleada. diferença. Mas ali também não dava, Não, né? o Fluminense foi agora, né? O ano passado, eu acho. Não, retrasado, né? Retrasado. 22, né? Mas ali também não dava, né? Pegou um City de tríplice coroa. Ali O momento do City era muito... ali não muito... dá, ali O não Botafogo dá. nem chegou. Mas, Heitor, você acha a mesma coisa que O Botafogo perdeu antes. que o Botafogo Botafogo perdeu antes? Eu vou falar porque eu sempre vou ter que discordar do Gordo, mas eu Pachuca, discordo. né? O que é? Eu volto na minha fala anterior que eu acho que eles não estão na pegada que eles jogam os campeonatos deles. Você acha que... Esses times que estão agora, não. Pra mim, não. Você acha que a hora que estiver na pegada é Pra difícil mim, de competir? Se pegar eles, se for um campeonato que eles levam a sério, eu acho que a... Mas então, eu se acha não estão difícil? levando a sério, tem que chegar na FIFA e tirar eles. acho que a pegada é outra. Porque, não existe o cara entrar no campeonato e não levar a sério, mano. Você vai entrar no campeonato pra você perder. O cara não vai se machucar. Cara, isso mostra que o futebol virou comércio. O cara, mas sempre foi, gordo. Entendeu? Não é que virou, sempre Não, foi. não é. O cara não vai colocar a perna pra perder o resto da temporada dele. É o que tá acontecendo, por exemplo, com o Estevão, Estevão no Palmeiras. É a mesma coisa. Se você pegar o jogo passado, eu mostro pra você, porque eu copiei aqui no celular. Tem 3 jogadas que ele tira o pé. Só que muito. A jogada da bicicleta lá do Vitor Roque. O Estevão jogou admirando os caras. Gente, Que o Vitor Roque mata a bola. E contra o Chelsea vai ser E Só que, ó, a gente já conversou isso. É um moleque de 17 anos. Ah, mano, 18 vai ver, anos. ele Pelo tá. amor de Ele Deus. vai ver. Mas tem assessoria, Ele não cara, importa tem se ele tudo tem, aí, se ele Mas, tem gente, 17. Tem maturidade, né? Não Não. tem a maturidade. Mas, Rapaz. Marquinhos, não importa se o cara tem 17 anos ou 35. Viu? O cara tirar a bola ao pé de um time que Marco, pôs mas- ele no mas- Eu vi, futebol, eu vi o moleque saindo de dentro do vestiário de onde saiu os jogadores pra ir embora. Eu juro pra você, eu já contei isso pros meninos. Eu achei que fosse um menino desses meninos que solta pipa em rua, tem 40, 50 quilos, moço. Você não fala que o moleque daquele é jogador de futebol. Como é que você vai botar pressão no moleque desse? Que é bom pra nós, porque Mas o time tem tá que tirar, jogando, então. mas o time tá jogando sem ele. Então já tira ele Você fora. entendeu? Ele O time tá jogando ele tá sem no ele. Palmeiras desde, sei lá, seus 6 Mas, anos gente, de idade. Mas, Ele gente, sabe o que é não. Palmeiras. O Palmeiras pegou Foi ele buscar ele agora. do Ele tava Cruzeiro. no Ele sempre Cruzeiro. Ele foi- com 11. mas ele sempre teve a progressão de ser Ele veio com jogador, 11, né? ele veio Mas, com 11. mas, Ele gente, veio vocês não acham Ele veio que... vamos lá analisar aí o seguinte, o Gordo, eu entendo que você está falando que com 17 e 35 tem que jogar, mas você acha que ele com 18 anos, com a responsabilidade que ele tem, porque por trás dele tem Você tudo tá, uma responsabilidade, sendo vendido para um clube europeu, você não, eu não quero dizer que o problema é que eu acho que ele não tem a maturidade ainda para absorver algo disso aí.
Eu sei, mas daí o que tem que ter o staff do Palmeiras tirar ele fora. Mas Pô, é que porque ele se é o você pegar- diferenciado, se você né? pegar, cara, é nitidamente na bola do Vitor Roque. O Vitor Roque mata a bola, tenta dar bicicleta, a bola sobra pra ele. Cara, ele tinha muito mais chance de chegar na bola que o zagueiro do Botafogo. Ele tira o pé da bola. Eu já vi o Endrick tentar fazer gol de letra contra o Boca Juniors também. e o Palmeiras precisando fazer um gol. Eu acho que Eu penso a do pouca mesmo jeito. idade é complicado. Cara, eu sabe? acho Mas que eu o acho jogador que tem que jogar, mano. Tem que atribuir responsabilidade sim. Igual eu Eu acho acabei errando, né? Que ele joga bola desde 6 anos, desde 6, uma 7 anos cara ele muito- sabe que Cara, ele seria eu falo- profissional, eu cara. Mas, falo- gente, eu sei, saber que é profissional, sim, mas uma coisa é o seguinte, é você chegar num patamar, você passar do sub-17, sub-20 e você ser o grande ídolo e a grande expectativa técnica do seu concordo time, plenamente. vendido para um time europeu, gente, e você mudou Concordo a chavinha plenamente, dele. concordo plenamente. E eu acho que não sei se ele tem. Eu acho que se ele tivesse essa experiência que ele está tendo com 24, 25 anos, ele estaria Concordo plenamente. mais gabaritado Concordo para plenamente. isso. Eu não sei também Porque, se gente, é- vamos lá. Último, Vamos lá, eu concordo, vou não falar um concordo, negocinho. Eu concordo com tudo que vocês estão falando. O que eu não concordo é ele continuar jogando. Mas, Gordo, vamos analisar um negocinho seguinte. Vocês conhecem alguém de 18 anos do círculo de amizade de vocês, da família de vocês? Não conhece? Sim. O que é? É um menino, uma menina. criança, É um moleque. Entendeu? Olha, mas é isso que eu quero Tá dizer para ganhando 2 vocês. milhões por mês, mano. Ó, não tá Pois não, Gordo, você é então, doido, mas é o que Gordo, ganha. Não ganha. mas o Ah, Gordo, não tem até essa, mesmo não, ganhar não, 2 não, milhões Mas por você tem que mês, saber quanto o cara ganha. Pode mas ganhar até isso no mesmo ganhar Chelsea. 2 milhões por mês, Pode um ganhar isso no menino de Chelsea, 18 mas o anos Palmeiras é puxado. Cara, é o seguinte, quem foi o último extra classe que a gente teve no Brasil? Quem? Neymar. O último extra classe. Quem que é o último extra classe? O que é essa classe? Neymar. O cara é fora de base. Neymar. Mas hoje é- Neymar. O que o Neymar fez contra o Barcelona? É simples. E é um cara extra classe. O Estevão, ele tem tudo pra ser um cara extra Cara, classe. tanto é que não joga mais bola, o Neymar. Então, só que aí, Igor, é diferente de gestão. Se você for Não, ver, não. entendeu? Eu tô falando 18 anos. Eu tô falando de gestão. Aí foi gestão do trampo dele, que eu também não jogo, não. Se eu for jogador de futebol, eu tinha inventado uma lesão que ele ganhou de dinheiro, tinha inventado uma lesão com 30 anos lá e nunca mais jogado bola na minha Mas vida. foi o que ele fez. Entendeu? Ué, mas que ele tá jogando bola. eu ele acho tá que- recebendo pressão, ele tá apertando a cabeça Certo. dele ali, ué. Eu acho que o Neymar, gente, na minha opinião, que o Neymar ele tem uma vida fora do campo. Que atrapalha. Não, é que atrapalha, não. É que ele tem mais compromisso fora do campo do que Artista, como é jogador de artista, profissional. artista. E muitas vezes ele ganha até mais dessa forma do que ganha como jogador profissional, então ele não consegue abrir mão disso aí. Mas acho que se dedicar a jogar futebol, é um monstro para jogar. Como eu acho, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho, se dedicasse mais ao futebol, É isso aí. seria 7 ou 8 vezes melhor do mundo. Também acho. É? Mas o Ronaldinho, ele saiu do trilho Concordo com plenamente. 37 anos. Não, isso aí lógico é mais, que não foi. viu? O que eu digo assim, o Ronaldinho, se ele quisesse, eu vou Porque se focar, ela- cara, vê- ele seria quem vê melhor o do mundo Ronaldinho 4, 5 jogar perto dessa molecada aí, não tem. Ah, não, nem dá beira, nem, não. nem, Agora- nem dá. não chega na prateleira. Vamos lá. Fazer uma outra pergunta para vocês aqui. O Palmeiras joga contra o Chelsea nesse sexta-feira, né? E o Fluminense joga antes com o Al Hilal. 4 horas. 4 horas, um e outro à noite, o Palmeiras à noite, né? 4 do. coisa. O Palmeiras vai estar desfalcado. Ah, é defesa. Sem a sua zaga e sem o lateral esquerdo. Vocês acham que isso vai ser complicado? Não tem outro tópico aí? A gente não dá pra... Não, temos Não, que falar mas- disso. Céu. esse tópico. Ó, Vai ser muito complicado, é eu acho. lógico, as últimas partidas, a última partida, aliás, do Fux, extraordinário por aquele lance que ele tirou Monstro. de cara. Mikael, muito bom Monstro. zagueiro. Mas eles chegaram agora, né? E o Fux, pô, ele é empréstimo. Eu cara. acho que o maior problema é a Acho que o lateral Bruno vai esquerda, mano. comprar. Eu acho que o Vanderlei... A lateral esquerda é aquela coisa, né? Eu acho que ele tá vai ao com- quadrado, vai estar dobrada. Eu acho que ele vai com o Jai. Ele vai com Ah, 3 zagueiros. Não. Eu acho que ele vai com o Rocha. Não vai. Mas vocês não acham que é o Rocha não. seguinte? É. Vocês não acham? Ele vai embora mesmo. Aí Daí você quer eu matar o vou- gordo, aí você então, quer matar o gordo. Deixa eu Cara, não perguntar. vai aguentar. Rafael Veiga, Everton e Rocha. Rocha na Viu? direita. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês aí. Mas veja bem, o Abel não fala que todos os jogadores deles são
titulares, todos são titulares, não tem titular, não tem reserva. Ó, Como é que fica daí, por exemplo, o Vanderlan, eu acho que eu vi ele jogar boas partidas. Não sei se... No começo eu também acho, mano. No começo eu achava ele começou... É que ele errou uns... Eu acho que o Vanderlan, o que queimou ele é que ele errou uns pontos fixos. crucial é igual o Everton pra Mas você. também entra no ponto da baixa idade também. Não. 22 anos. O Everton 22 errou anos. contra o Corinthians, cara. Daí Ó, não tem perdão. Então É vamos diferente. lá, ó. Eu vou falar um negócio aqui, eu vou falar números, tá? Sei. Tô falando números, não tô comparando qualidade de jogador. Vamos lá, PVC. Vamos lá. Vamos lá. E era eu. O PVC? O Piquerez em 2025, 29 jogos, 3 assistências, passe 0.8, cruzamento 4.2, 41% de aproveitamento, interceptações 4.1, duelos ganhos 55%, isso com 29 jogos. Vanderlan, 19 jogos, 13 como titulares, 2 assistências, o Piquerez tem 3. Passes de chutes 0.4, o Piquerez tem 0.8. Cruzamentos certos 2.1, 43%, o Piquerez tem 41% de cruzamentos certos. E convenhamos, o Vanderlan, aquele cruzamento que ele, no último jogo do Paulista, que ele cruza pro Vitor Roque fazer o gol, Sim. que lá é assim mesmo. Interceptações 3.8, o Piquerez tem 4.1, o Vanderlan duelos ganhos tem 56%. Nos números, o Vanderlan tá melhor que o Piquerez. Individualmente. Entendeu? Sim, mas você acha que ele Mas pode bom, fazer muito próximo do Piquerez? O Palmeiras, Não, pra mim não. O Palmeiras contra o Chelsea vai precisar do coletivo, cara. E é o mais Precisar forte que do se Palmeiras. desdobrar, o cara vai ter que Ah, deixar... mas lógico. É o mais forte do Muito- Palmeiras. O E mais a forte gente do não Palmeiras pode- é isso. Eu tenho E o É visto- Gustavo difícil eu Gomes concordar não com tá você, jogando. mas agora eu concordei. eu tenho visto o pessoal falar que o Chelsea é um adversário muito acessível pro Palmeiras. Pô, pra mim não é, cara. Pra mim, a Não, gente vai ter que eu se acho que desdobrar. não. Cara, eu Mas acho o que pessoal na fala fase que que tá, não esse tem Chelsea, adversário viu? nenhum acessível. Falam que esse Chelsea é... Você acha que digamos, não tem menos- moleza? Ah, não tem melhor moleza. do que Como é que é o moleza? que a gente enfrentou na final lá. Sim. E esse Palmeiras é melhor do que aquele Palmeiras na final? Sim. Mas deixa eu perguntar, vocês não Bom, acham que o nosso é melhor Gustavo... que o da final, Não, é uma 2-1. pergunta, né? Por mais que seja óbvia, né? Não deixa de ser uma Não. pergunta. Se esse Palmeiras de hoje, ele é melhor do que aquele Palmeiras que Pra jogou a mim é. final contra o Chelsea? Quesito coletivo pra mim. Eu também acho que é, sim. cara. Eu acho que é. Coletivamente, pra mim. Não, coletivamente, mas, Coletivamente cara, é Coletivamente foda, também. mano. Porque a gente Você naquela final pega, terminou por com o exemplo, Rony, Daverson de titular, então, né? Não tinha Hoje a banco gente lá. tem opção, cara. Não tinha banco lá. Aqui lá não tinha banco. Não tinha banco, mas estava. Se você pegasse a fase, se você pegar jogador por jogador, a fase do Rafael Veiga, aquela época, era melhor que a do Maurício Então, hoje. mas aí... sim. Você entendeu? Vamos Concordo, pôr. Isso. Fazer Naquela uma- época, o Rafael se Veiga você está pegar- jogando mais que o Se Maurício você hoje. pegar o Everton daquela época que você Concordo. ama, com o Everton mim, de agora não tem comparação. Pra mim, ídolo master. Entendeu? Eu Não, acho. quer dizer, há um atrito aí com relação ao Everton. Não, é Rapaz, bastante. Everton, Rocha... Todo jogador que Ó, eles pra mim já tinham dispensado, pra mim tem que Rocha eu ficar. questiono, mas Entendi. o Everton Pra mim não, tem que cara. ficar. Pra mim Viu? também é ídolo. Eu acho que se você pegar bastante jogador daquela época pra agora, dá pau, cara. Eu acho Mas que eu não- acho que- Mas não- essa, viu? isso que você Eu acho falou do, que isso que você time falou do do Veiga, isso que você falou do Chelsea, Veiga e do Maurício é interessante. Se é você pegar o time do Chelsea daquela época pro de agora, de eu agora é mais acho. forte, hein? Não, eu acho que não, mano. E agora é mais forte, hein? Não, eu Não acho... aquele eu Chelsea acho que ganhou não. o Champions, cara. Eu acho que Mas o ganhou da- aquela toadinha de Corinthians também, né? O Heitor, mas é- Não, Heitor. não. Ninguém tá Continua- falando do jogo do Corinthians. Viu? Tô falando Não, do jogo não, do não. Palmeiras com o Não, Chelsea. não. Aquele Chelsea com É, o Pedrão. Lukaku, coisa era. Não, outra gordo, o que eu tô Chelsea, falando é mano. que o Chelsea ganhou a Champions naquela toada. Como que é o nome daquele alemão que fez gol? Havertz lá? Meu Deus, cara. Onde anda esse cara aí? Eu acho o Os caras seguinte, têm o Palmer, os é, caras têm o- esse alemão tá no Arsenal. Tá no É. Tá no Arsenal. Eu cara acho tem que o- esse Os caras Chelsea. trocam de rival pra Aquele rival, Chelsea era fica- mais forte que Os esse caras tá com agora. o Palmer. Não, os eu acho que esse time que o atual tem potencial para jogar Maior. mais do que o Chelsea daquele que jogou. Mas que não tá foi jogando. campeão. Mas viu, é um time de molecada nova. Daqui 2, 3 anos esse time deve estar no ápice dele. Não, mas é Bastante agora, jogador. né? Não. Hoje não. Hoje eu acho Entendeu? que o Chelsea, que ganhou do Palmeiras o Intercontinental, é mais forte do que esse atual. Eu O jogo acho. tava na mão, hein, cara. Mas, gente, o Cara, Gustavo era Gomes só vai fazer levar falta, pena. hein?
Era só levar pro... Gustavo falo que Gomes tava- era o Piquerez. Eu acho que o faz Piquerez falta. faz mais. Mais É. O falta. Piquerez faz mais. Mas o Gustavo Gomes ali atrás Mas é o Piquerez segurança, faz né? mais. Mas o Gustavo A Gomes ele partida- faz muita falta boba, A cara. partida do Fux Hum. contra o Botafogo Foi excepcional. vai dar a cancha pra ele ser o nosso Gustavo Gomes contra o Chelsea. Eu confio, cara. Ele jogou demais. Pô, eu confio. No Mas ele Michael caiu de também. cara naquela bola lá, bicho. Ele não foi pro rosto, ele caiu de cara. Pra não deixar sair. Ele foi de cara pra bola nem pra dentro do gol, pô. Você foi o pai dele tirando sal dele? Eu vi Mas ele o- lá no jantar. Um prato de falando. comida e come a grama aí, ó. É melhor que a grama que você Era tava as comendo. Margo, né? né? E eu Era digo as pra Margo. você, se ele não faz isso, aquele totozinho Ia que passar. o Jesus Ia deu, passar. O Everton já tava lá Ia longe passar. lá, cara. Ia passar. Ia ser gol dos Não, caras. lá longe ele não tá porque ele encaixou. Oh, não, Mas filho, então, tá? ajudou Pelo amor de ajudou porque o Fux Sim, atrapalhou. amortizou a bola ficou Mas um pouquinho mais pra o ele. Everton tinha passado. Não, cara. já tinha passado. Viu? Tava lá em São Miguel Ele Arcanjo. recuperou porque... Vocês acham que é possível, nessa sexta-feira, sair uma semifinal brasileira no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes? Eu acho. Cara, Eu eu acho acho. É 50-50, mano. 50-50. Meu, tá lá e meio a meio. Eu também acho. Você acha que Palmeiras e Celso é 50-50? Eu acho que tudo é 50-50. Independente de quem for, porque a gente não sabe. Vai que pega um dia que os caras não tão bons. Sim. O próprio Real Madrid, que tudo nós aqui concordamos que é o bicho papão. Pode muito bem. Vai que chega na hora. Cara, os caras acordaram. O Mbappé e não teve um coisa no estômago e ficou Sim, uma esse virose dia lá, aí é. ruim. É. Dá uma virose todo mundo lá. Falar Solta nisso, um o bichinho Piquerez lá tá, e né? vai. Entendi. Falar nisso, Eu, o às Piquerez vezes, tá- eu não sei. O Piquerez tá gripado. Por mais que tá fora. Tá. É, mas dá tempo de recuperar, já não dá? ficou Eu, fora como antes. palmeirense conservador, não sei, cara. Eu prefiro deixar a vantagem pra eles, porque pra mim é melhor, cara. E, na Você verdade, acha que o, de fato é, que o europeu Chelsea é. teoricamente, teria mais condições que o O Palmeiras? europeu Ah, tem. o europeu tem vantagem. Você acha que né, tem? cara? Tem, mas pra mim é 50-50 por ser o Abel. Entendi. Se não era 60-40... Não, pra mim, se não fosse o Abel, pra mim era 100%. Foi feito, né, um levantamento lá, sei lá, de um supercomputador lá que colocaram o Palmeiras 0.4. como o time com menos chances de 0.4%. chegar na final. Mas, E É, esse desses ele aí, gosta. né, não, desses aí Cara. dos 8 ou de todos? Não, de todos. De todos. Acho que é Quando esse começou. mesmo computador aí que convidou que o falha, Corinthians não, pra esse computador aí Libertadores. precisa formatar, hein, cara. Então, mas deixa eu perguntar. E aí, vocês que estão palmeirense, como é que tá a vida dos secadores aí? Mal, hein? Cara, eu Porque tenho... vocês têm uns amigos aí, tipo, Possível vamos zoar lá. nós. Mas, cara, Ó, hoje, nós Cara, é eu tô injoável. com uns aqui, ó. É. Se você pegar. hoje eu vi de um corintiano que Chita. o Palmeiras É. é favorito. O Chita pô. tá em nós é êxtase, inzoável. cara, o Chitão. Sim. Gordinho tá alucinado. E é o gordinho mais palmeirense que tem, mano. Quem, o Tem Chita? foto dele com bandeira xingando o Corinthians no Allianz Parque, mano. O Chita? O Chita. Olha, rapaz, isso aí não sabia. Mas, ó, estão secando muito? Vocês acham que os secadores estão secando demais? Viu? Tem Olha, cara... gente, hoje aqui tá liberado, eles vão tomar cerveja. Eu É tomo chato, água, mas né? eu e o gordo eu tomando... tomando água. Eu e o gordo Céu. estamos tomando água. E como que eu vou explicar que isso aqui é Chá de Isso cevada. aqui é rótulo só? Chá de cevada. Aí, ó, pit stop do André aí, ó, patrocina nós pras lives semana que vem. É. Agora, como é que tá os secadores aí? Não dá, né? Tem como, né? Estão A secando muleta muito? dos caras é isso aí. A muleta dos caras é falar que não tem mundial. Não, fala que não tem mundial, que o campeonato muleta não vale deles é nada, essa. que mais A que eles muleta falam? deles é essa. Que é um negócio também que eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Únicas pessoas que estão preocupadas com o Mundial do Palmeiras é os antes, cara. Vocês se preocupam? Eu não tenho preocupação nenhuma, mano do céu. Viu? Pra mim, o Mundial de 51 não é, beleza. Então, se você for ver assim, nenhum Mundial pra trás do Quem de tem agora Continental, não A partir é. de agora não é, tudo dentro é continental. Você entendeu? Sim. Porque vem mudando, cara, vem mudando. E Era a os caras Copa tão Suruga, depois É, Intercontinental, Toyota. Copa Toyota. Meu, os caras têm uma preocupação, o Palmeiras não tá... Beleza, mano. Enquanto vocês estão preocupados com o Mundial do Palmeiras, devendo marmita pro Bar da Avenida, os caras estão. Devendo cerveja no Bar do Caverninha, devendo tudo pros outros, mano do céu. Pelo amor de Deus. Eu concordo. Viu? O Só que- Corinthians tá devendo água pra Sabesp. Só que é o cara que tá falando isso é o mesmo cara que cai na pressão quando perde pro Corinthians. É isso que eu não entendo.
Ah, mas eu não perco. que Não, mas não é. Não, é um negócio totalmente diferente. Lógico que mano. não, gordo. Eu nunca vou aceitar que jogador tire a mão em clássico, velho. Mas Clássico é clássico é pra você chegar e humilhar o outro depois, cara. Não, eu Mas não o que consigo aconteceu? de- Que eu história não de tirar a mão consigo- de eu não classe? consigo- O gol do Everton Gol tirando a desses, mão cara, no que gol, tirou velho. na Eu não falta consigo lá. também defender Ah, o Everton. com Contra o Corinthians, o Garro menino bateu lá, o a Garro mão. bateu, que ele tirou a mão? Achou que é pra Pra fora. mim, essas falhas é muito Aquela era pra licença. defender, gordo? Não, acho que Pelo amor de Deus, E eu né, defendia, Marquinhos? mano. É? Eu Até, defenderia. até o Lucão aí que tá. O Tatu defenderia? O Tatu goleiro? Tatu goleiro pegava. Pegava, cara. o- Ele jogava luva. Até o Alex, O irmão Pão- do Chita, São Paulo, Pegava. sem vergonha, pegava. O Pãozinho pegava essa bola? Pegava. Pegava. É. Esse dia me irritou profundamente, Eu cara. já- Esse dia... Mas, gente, vamos lá. O Everton, eu acho ele um bom goleiro e tem uma qualidade que poucos goleiros têm. Ele sai muito jogando. bem com o pé. Sai Muito jogando. bem. Que talvez seja muito importante Não, então contra os certo clubes é- europeus. Então o certo é contratar ele como centroavante, se ele Mas joga o muito Neuer, bem. ele- Não, a pra gente fazer não faz lançamento, crítica. porque... Só que não, ele é um Não, Neuer. mas é bom ser líbero, Gordo. Desculpa, mas... Pô, eu sei... O cara é um monstro, o cara é um monstro. Eu sei da o cara é um implicância que você tem com o monstro. Everton, mas é Cara, inegável, não igual o tem Marco falou, implicância, cara. mano. Mas Se você pegar os últimos 10 jogos dele antes do Mundial, todos teve alguma cagada dele. a idade do cara chegou... Aquele o Marco segundo chegou, jogo contra o Marco Corinthians, ele chegou. saiu, Maior ele deu ídolo. uma volta lá no trevo da vila, lá Maior e voltou e não ídolo- pegou maior bola, ídolo mano. do Eu só Palmeiras. concordo com você nesse ponto da falha contra o Corinthians, que ele tirou a mão achando que Tá a na bola falta ia do- pra do- escanteio, do ia pra Garro. linha de fundo. Maior ídolo do Palmeiras, Master, que todo mundo unânime, o Brasil inteiro Falhou ama. no Mundial de Falhou no Clubes, Mundial cara. de Clubes, pô. Porra. Não, mas não tem comparação. Mas falhou no Mundial de Mas o Clubes. pessoal compara, É, ele né? admite isso aí. Ele é o Marcos admite isso aí. O Marcos Isso admite. tem- Se o Santos, Se não fosse ele, não tava lá, mano. se o Santos chegou lá e falou que o Everton é maior que ele, pra mim tá falado. Quem é o Everton? O Marco falou no Aí, Instagram Chita. dele. Não, mas falou. Ó, deixa eu perguntar um negócio pra Mas vocês ele aí. acha aí. Ó, Marquinhos. Eu não acho, mas ele acha. Olha, manda essa foto pra nós aí que nós vamos pôr no... Ó, Chita no Allianz Parque. Cara, o Chupa Chita é muito gambá, bom, isso né? que é arena. É, manda pra nós isso aí, viu, gordo? Eu queria... O Chita Depois é você um manda cara essa que foto. Não sei se zoar ele, vai bem pra ele, Ó. porque ele gosta. Voltando ao que o Marcos perguntou. Chegou. Pra gente aqui, isso é unânime, a gente brinca, a gente resenha, no grupo a gente debate muito, mas não tem quem zoe a gente. Nós não convivemos com um flamenguista, que é o único que pode bater de frente com nós. Mas não pode bater de frente também, mano. Não, se você for questão, ver, não questão pode. de. Não, questão de título, questão de. Pode, cara. Não, viu? não, questão de tudo dá, gordo. Questão de tudo dá. 2019 dos caras foi abissal. Eu queria concordar com o Aquele Gordo e colocar o Flamengo Palmeiras foi nessa difícil. hegemonia. Eu concordo. eu Não, aquele queria, Flamengo do não Jorge dá. Jesus. O que ganhou A em gente tem 2019? igual, pô. Ganhou a mesma coisa que nós, brasileiro e Libertadores. Nós ganhamos os títulos. Palmeiras eu acho que Só tem uma leve que, vantagem. só que a diferença é que os caras, meu, era 5, só que 6, de 4, viu, tá de ligado? 2019 pra cá. A gente tá desde 2015. Não, pra deles cá. não, é o Desde que eu 15, falei agora. 17, 17 e 19. Ó, Mas minha foi- filha nasceu em 2019. Se você pegar a minha filha, juntar São Paulino, Corintiano e Não Santista, dá, 2019 pra cá não tem mais dá. título que a minha O filha. que os caras têm de demissão de técnico, nós A temos de título. minha filha foi aqui na avenida festejar muito mais que todos os corintianos e São Paulino e Santista Cidade. Vocês Minha acham filha tem que... 5 Essa é a anos. fase, né? Quem cara? que é mais secador? É corintiano, São Paulino ou santista? Eu acho que São Paulino é mais Eu secador, acho que São corintiano Paulino é mais secador. chato. É, eu acho que São Corintiano- Paulino é mais secador. Os corintianos eles acham que eles são um concurso do negócio. Nessa questão do Mundial, o São Paulino ele é mais. Arrogante. Ele é mais saudosista, né? São 3 passado. títulos, né, que eles têm, então. Ah, mas tem que... Não, eles ok, têm. ok, da Beleza. Mas- E é muito da hora, os caras, meu, tem que tirar o eles chapéu ganharam dos caras, 3, pô. só que era uma época que ninguém dava bola. Se você for ver, ninguém cara, falava nada na Eu época, também 93. discordo, eu também acho que não. Eu acho que tem cada tempo eu tem a acho que sua. tem sua... Seu É que peso e era uma tal. modalidade diferente porque era um jogo contra um time europeu, Você né? falar de uma época que É. ninguém ligava, essa época aí era a época de ouro do futebol, cara, que era a década de 90, pô. É, isso é verdade. Não, É. era uma época fodida no Não, mas futebol. legal. Só que se você pegar, a turma não tinha Viu? a ênfase. A ênfase do Mundial só virou esse pan quando começaram o negócio que não tem Mundial. Cara, eu já... Porque não. Cara, você Não, pegou época.
de 90 pra caramba, Marquinhos. Sim. Ninguém falava de Mundial. Não, mas tinha uma coisa seguinte, você lembra que quando o Palmeiras foi disputar o Mundial, que foi campeão da Libertadores, Em que 99. eu acho que a partir dali teve uma viradinha de chave. É. No final da década de 90, que aí começou os clubes a fazer, Timão Chester, juntar a camisa do... A partir da década de 90, começou a dar mais ênfase, como os clubes brasileiros Ganhando. começaram a dar mais ênfase também para Libertadores. Porque se você pegar o Santos, que Porque ganhou... antigamente a primeira importância para os clubes era o campeonato estadual. É. Depois o brasileiro e depois que foi dando importância para Libertadores. Hoje o campeonato mais importante para todos nós é Libertadores. Depois é o brasileiro, Mas não depois era. Copa do Brasil. Se você pegar- E o regional, o estadual, é quase... Antigamente não. Antigamente... Era o Paulista, cara. Era o Paulista. Se você pegar na época que eu tinha 11 anos, foi na época que, puta, mano, você vira pra futebol e tal. Foi a hora que eu... Cara, eu não me esqueço. virou minha chave. Cara, a gente comemorou muito mais o Paulista em 93, 94 que o brasileiro em 93, 94. Sim. E a gente ganhou Paulista, Rio São Paulo e brasileiro. Que a Rio São Paulo era um puta do campeonato também. Sim. Na época, eu assisti na casa que é de vocês agora, Sim. que era do Anadão, Sim. do lado do banco HSBC. Sim. Eu assisti lá com o Nhenhão, meu tio. O Nhenhão brincava, desligava a televisão e ligava. O Palmeiras fazia gol. Metemos 4-0 no Corinthians na final. Sim. Você 93. Pô, a gente quase morreu de comemorar. Eu era novo. Eu comemorei muito mais aí, por exemplo, que em 99. Que eu já era... 99 já tinha 19 anos, 18 anos. É que já tava meio acostumadinho a ganhar, né? Não, ganhava bem, né? Já acostumadinho a ganhar. Já ia muito pra estádio. Agora tá meio... Agora tá tá. acostumado. Agora tá Eu acho outro legal padrão, tocar né? no assunto de importância de título, porque o título mais importante entre Tem, clubes, tem. o título mais importante da história entre clubes, você vai concordar comigo, foi o título de 1951, cara. Foi o mais importante da eu história. Não, eu acho que o Palmeiras é o Quem seguinte... viveu aquilo fala que teve uma proporção mundial. eu que acho... hoje é tirado pra escanteio, cara. Você Nós conversamos, nós dois conversamos bastante. Pra mim... Não, eu acho que cada título tem a mim, sua não. importância Pra mim, para sua época. Por exemplo, os uruguaios, eles valorizam muito dois As títulos Olimpíadas. olímpicos deles, que eles consideram Isso, Mundial de Futebol. Para eles tem essa valoração. sim. E não Para precisa de nós, chancela palmeirenses, tem importância para a história o título de 51. Se quiserem reconhecer como mundial, tudo bem. Se não quiserem, pra o que mim, vale é a importância Tanto- para a gente. pra Tanto gente é que eu muito já bom. li, reli. Como, vamos e lá, assisti pro sobre Corinthians, esse título aí, cara, foi impressionante. A Pro proporção Corinthians, que teve, por pô, exemplo- O Brasil torcendo, cara, pro Palmeiras. É lógico que hoje você vai conversar com um cara que nasceu em 1990, o cara não vai ter essa dimensão. Mas quem viveu aquela época teve, cara. Sim. Os jornais daquela época dizem, tá retratado. A gente teve na sala, E, né? e quando eu falo isso, Agora- eu não tô dizendo que o Mundial de hoje não vale. Ah, Copa Toyota, cara, todos valem, legal. por exemplo, Só que o rival, ele bate tanto. Ele conta tanto uma mentira que parece que essas mentiras elas se tornam verdade. mas como disse Mas é igual o Marco comentou aqui. é que tem uma importância para cada um. Por exemplo, pro Corinthians, o título estadual de 77 Foi a virada. Pra tem ponte muita preta, tem tem, tanta relevância. tem muita relevância, né? O título do Corinthians em 77, então teve uma relevância subjetivo, muito grande, né, né? Marcos? Então, eu acho que cada título tem uma importância pela época que tem, pela situação que tem, né? Então, cada um tem a sua importância. Naquela época, o Corinthians, 93, você tava falando aqui, 93, tá dando risada por causa do Chita aí? Não, Danilão tá mandando aqui pra mandar um abraço pra ele. Vamos mandar um abraço pro Danilão e pra quem É um mais? dos poucos corintianos que eu gosto. Ah, é? Não, mandar um abraço a todo mundo, o Caverninha lá, a rapaziada lá. Não gosto deles, mas são gente boa. É corintiano, mas é gente boa. Corintiano, gente boa. Eu sou padrinho da filha dele, da Brisa. Tá certo. Não, gente, eu acho que você falou, 93 teve uma importância pra nós, porque fazia tempo que o Palmeiras não era campeão. 16 anos.
Não, é 16 anos. 16 anos sem ganhar campeonato. Então tinha uma importância e é um campeonato estadual. Sim, Né? É um campeonato estadual. Como o 77 pro Corinthians tem importância. Como o último paulista pro São Paulo teve uma importância grande. Né? Foi em 2021, né? 21. Foi O Palmeiras, bem dizer, entregou pra ele aquele campeonato. Não, beleza. Não, eu acho que eles ganharam, Gordo. Eu acho que Eu acho que a gente também não pode cair nessa pilha de desmerecer o título, porque, cara, foi doído ter perdido. Mas legal. Não, segue, não, mas podia ter perdido, mas podia ter ganhado. Não, sim, sem dúvida. Sim, mas eu vejo o seguinte, foi um título importante para eles, né? O Paulista de 2021, eu tava falando aqui, que foi importante pro São Paulo, como o Paulista 77 foi importante pro Corinthians e o Paulista de 93 foi importante pro Palmeiras. 77 foi do Basílio lá. Foi o gol do Basílio. Aquilo foi uma comoção, eu lembro. O nosso até Não, hoje que na foi- verdade aquilo lá tem uma história, né? E Aquilo o lá time da tem o- Ponte Preta... Tem o Rui Rei que foi comprado antes, chegou na hora, não quis jogar. Não foi, ele foi expulso no segundo No jogo. segundo jogo, É. E Hoje o título importante No pro começo Corinthians. ele foi comprado pelo Corinthians. Ele foi... antes. Logo depois, logo depois. Esse ano pros caras, se eles pudessem, eles colocavam como mundial. E a gente falando de título aí. Paulista hoje. Os caras é igual mundial. Você vê jogador dos caras fazendo tatuagem. A importância Entendeu? para eles, É igual né? você falou, foi o que você falou. A importância do Não, título vai de cada um. o único que Não tá tem como. a única pessoa que foi importante foi pro Memphis, que ele vai ganhar 7 Seis milhões. milhões. Não vai ganhar porque não vai receber, Ele não vai ganhar cara. porque o Corinthians não vai pagar eles mais. Tipo, Acho que igual já o Marco pagou uma falou. parte, né? Pagou pagou 4 uma e pouquinho. Vai muito, é igual o Marco falou, vai muito da importância que você dá pro título. Se o corintiano chegar em mim e falar, o Corinthians tem 2 mundial. Eu venho de família corintiana, minha família Sim. toda é corintiana. Eu sou palmeirense que aprendo a torcer com meu irmão que é corintiano. Sim, Se meu irmão chegar em mim e falar assim, ó, o Corinthians tem 2 mundial, então o Palmeiras tem 1. sim, Não, o Corinthians tem 1 mundial, então o Palmeiras tem nenhum. sim. Entendeu? Porque, mudou de nome e não vale mais. Lógico que vale, pô. Quando vocês ganharam o título era mundial. Foi importante para vocês, é isso Essa aí. toada aí. Cada um tem que defender o que Essa acha toada importante aí. para si, É. né? Gente, agora vamos lá, nós estamos chegando no final aqui. Sexta-feira, o que é a perspectiva de vocês? Bicho, eu sou complicado. Eu sou um cara supersticioso, nível hard. Eu quero que ganhe, sempre vou torcer pra ganhar, mas não sei se dá, não. Tá. Você, Gordo. Pra mim, não... Eu sempre vou torcer e sempre acho que vai dar, mano. 3-1 Palmeiras. Xe. E você, Lamentável. Lucas? Cara, pra mim a partida ela vai definir o resultado ali se o Palmeiras defensivamente estiver bem. Se for bem defensivamente... porque pra mim não importa se levar pra prorrogação. Bom, eu não queria que fosse pros pênaltis, mas... Deus me livre. Cara, eu acho que dá, sabia? Eu acho que dá pra chegar até a final. E ó, não tô falando de título. Eu acredito muito que dê pra chegar na final. Também acho que dá. Final. Não. Tô falando sobre título, nada. Final. Chegar na final. É, Você acha chegar que, na final acho que dá. dá pra chegar na Dá. final? Eu acho que dá também. Você vai encerrar ou dá pra nós dar uma esticadinha? de eu Dá. levantar? Só o... Cara, num negócio que nem tá na pauta de ninguém. Vamos conversar um negócio. Como que pode a arbitragem brasileira apitar bem lá e aqui ser do jeito que tá aqui? Jogador Não, mas você não... Viu, mas você não acha Mas que... você não- Tá um absurdo que Será que vai. não é- jogadores Você acha que ele tá apitando bem? Puto, demais. Eu Mas, não vi. mas Pelo amor Nossa, de eu Deus, não ô vi. louco. Os 2 jogos do Hilton Pereira Sampaio não parece o mesmo cara daqui, cara. Mas se você não acha que o jogador brasileiro também não colabora? Não colabora, de jeito nenhum. Cara, eu ia falar isso Pode agora. ser. Eu falo 2 pontos que a gente tem que ver. A tecnologia lá, que é não, completamente absurdo, E os diferente. caras não questionam, Absurdo, né? absurdo, não questiona. absurdo. O impedimento não é E o questionado. jogador chato brasileiro. Porque eu tava assim, não sei que jogo que foi, acho que foi Botafogo. Acho que não sei se foi Botafogo e PSG. Foi um dos jogos que teve do brasileiro. O brasileiro tava ganhando. Saiu um lance no final lá. Cara, todos os jogadores brasileiros em cima do árbitro. Cara. E os jogadores do outro time tirando os brasileiros de cima do árbitro. ser. Tipo assim, viu? Não precisa, Também cara. nós esbarramos. Querem Meu, ganhar o no cara grito, vai pra né? lá, não precisa ficar nessa loucurão. Eles querem ganhar no grito, na pressão, né? Cara, e é chato mesmo. Tem umas coisas que é chato. Viu, o Caicai do jogador brasileiro Nossa, lá não tá absurdo. tendo muito. Verdade. Sim. Porque os caras não estão dando. Eu não vi ninguém Os caras não tentar estão inventar pênalti, dando cara. Verdade. lance.
Sim. Não, teve o Vitor Roque Vitor Roque. tentou no último Vitor jogo Roque tentou lá do mesmo. Palmeiras. Tentou, não teve Botafogo. sorte no A gente ainda comentou isso aí, ele tentou mesmo. Ele já viu É, o que A não gente chegou vê as perto diferenças aí, né, cara? Então eu acho que a tecnologia muda muito. Viu? O jeito dos caras também lá. Tecnologia e o respeito do O outro. respeito, o impedimento é instantâneo. É. Tá ou não tá? É o semiautomático mais Viu? louco Aqui no que- Brasil demora 15 minutos pra Mas confirmar um gol. o presidente da CBF falou que já ano que vem vai implantar, né? Vai. Mas isso aí deixa pra semana que vem? Deixa pra próxima. Deixa pra semana que vem, então. Muito bem. Ó, pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. É uma forma de homenagear a Copa do Mundo de clubes, né? Parabéns a vocês. Como eu falei, eu não encontrei torcedor do Fluminense para trazer aqui, né? Quem sabe numa próxima ó, edição. O Fluminense tá bem representado aqui, pô. Tem o tapete. É isso aí. Tapetinho aí. Muito bem, então. Eu queria agradecer. Boa noite a todos que nos acompanharam. Agradecer o Heitor, agradecer Obrigado. o Lucas e o Gordo, né? O Rinaldi, né? Samuca. né? O Gordo pela presença. Um abraço a todos que nos assistiram, os secadores e não secadores, né? Viu? Vamos E tá assistir. aberto, Um abraço é o que lá. nós estávamos conversando, tá aberto pros secadores. Vamos fazer um Que vão de assistir. time Pô. misto aí. Vamos fazer um abraço programa lá. de. Ó, o Gordo tá sugerindo que a gente faça aqui pro Jornal Expresso um tipo de um bate-papo com torcedores de time. O Gordo vai correr atrás do pessoal, o Expresso tá aberto. É pra isso que a Então, gente semana tá que aqui. vem. É, manda os caras indicar aí que Terça-feira. querem. Tá certo? E um abraço lá pro grupo do Palmeiras. Vamos ver se tá verdade. Manda um Nossa, abraço. verdade, nosso lá tá. Aqui não, né? Nossa, Vai ele ver. tá insano lá. Que um monte de gente mandou. o É. Léo. Tá, nós Um vamos o abraço, seguinte. rapaziada, dizer que vocês é família, cara. É isso aí. Vai postar, né? Vai postar A agora. gente vai postar daqui a pouco, vocês vão poder aí assistir Essa aí. resenha. E foi bom que você não tinha muito corintiano fazendo pergunta aqui. Então. Eles já estão fazendo Mas o perguntas pessoal ia sem colocar ter o um- negócio É. chato. Mas do caramba. agradece. A gente que agradece. Obrigado por ter chamado a gente. Que seja o início de um projeto muito bom pra você. E conte com a gente, que se precisar. Tá joia. É só dar um alô. Valeu, pessoal. Boa noite a todos aí. Valeu, no próximo eu vou beber. Avante palestra. Ó, eu dificuldade para mais. Põe a máscara aí, Lu. Aí, valeu.